como a cidade derribada, que não tem muros, quer dizer, não tem segurança nenhuma. Aí ele parte para o outro lado para exemplificar. Assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Em alguns dias que nós vivemos, e creio que você também tem visto, quantas coisas acontecem neste mundo tão bonito de Deus, porque as pessoas, os homens que aqui vivem, eles tomam atitudes impensadas e prejudica a eles, a família e, por que não dizer, a sociedade. Os irmãos vão dizer, mas isto acontece na igreja? Infelizmente, eu não tenho como fugir disso, porque o que acontece no mundo em que vivemos, também acontece dentro dos templos. Algo que acontece de anormal lá, acontece aqui. E vocês vão dizer, mas isso é falta de espiritualidade? Não, não é falta de espiritualidade, é falta de não conter o Espírito. Aquilo que o Espírito Santo quer que nós façamos e tenhamos controles emocionais. Por exemplo, tratar com o obreiro é a classe mais difícil de tratar. Ele, porque é diácono ou porque ele é presbítero, ele se acha no direito de ser malcriado. Ele maltrata a gente como pastor. O que eu vou falar aqui não é de Limeira, viu? É de lá de Santana. Não, se acontecer é mera coincidência. A secretaria da igreja sempre tem umas irmãs prestativas que trabalham. Ele acha que a irmã é empregada dele. E, por que não dizer, muito mal criado por sinal. Ele acha, porque ele é pastor, ele acha que tem o direito de ofender a todos, principalmente os crentes. Quantas igrejas, nesses dias atuais, têm sofrido na mão dos dirigentes? O pastor Cícero Canoto Lima, de saudosa memória, um dia ele disse a mim, pastor Evandro, a igreja não dá problema, o que dá problema são os pastores. E eu era novo pastor, eu não entendi direito. E hoje eu entendo por que ele dizia isso. Como é difícil tratar com pessoas que pensam que é muito grande na igreja. Então eu quero aqui mostrar alguns exemplos para vocês. Exemplos de sintomas de desorganização. Primeiro, eu quando vou na casa de alguém, ou vou no escritório de alguém, eu olho tudo que está em volta, tudo. Eu sou realmente um observador. Por exemplo, na mesa de pastores que eu já fui, a escrivania dele está tão entulhada, tem 80 mil papel em cima, ele não põe em ordem, ele não sabe nem onde está. Às vezes ele, eu tenho um negócio aqui, e fica perdido e não acha aquilo que ele quer mostrar para a gente. Estudo bíblico tem na sala, tem no quarto, tem no banheiro. Livros dele tem em todo lugar, até na casinha do cachorro ele deixa um. Por quê? Isto é sintoma de desorganização. Não é que ele gosta de ler. O ler faz bem. Se existir um pastor que lê e pode vangloriar disso, sou eu. Eu tenho mais de 8.500 livros. Eu tenho muito livro em casa.
Às vezes eu vejo até alguém pregando, e ele está todo eufórico pregando a mensagem, mas eu lembro, essa mensagem dele está no livro tal, porque ele faz plágio, ele pega aquilo e pensa que ninguém leu, só ele que leu aquele livro, então ele cola o sermão dele e prega. Eu acho que pode pregar os meus sermões lá no Belém, eu já disse isso. Eu tenho 3 livros de sermão, está saindo agora mais um, é o 4. Pode usar meu sermão, mas não inteiramente igual. Modifica alguma coisa, pelo menos o título, para não ficar igual ao meu sermão. Porque isso é plágio, isso não foi Deus quem deu, Deus deu para mim, mas não para você. Você pode usar e é válido. Isso são sintomas de desorganização. As condições que encontra o carro dele. Você já andou em algum carro que está limpinho? Mas você já andou em algum carro que não tem lugar que não tem poeira? Por fora, por dentro, o estufado, o estufamento, o tapete do carro tem mais terra do que aonde você está. Você entra, suja mais o teu pé entrando naquele carro do que você andando no asfalto. Isto é sintoma de desorganização. Está caro para lavar o carro? Tá. R$20 uma lavagem rápida, eu acho caro. Então pega o balde, um pano, vai lá e lava você mesmo. Você ganha R$20 fácil. Mas não ande daquele jeito. Todo mundo está olhando e fala, mas que sujeito relaxado. Nem o carro que ele anda não está limpo. Esses dias eu fui lá em Teresina, na escola bíblica, o pastor Wellington mandou ir lá, e o presidente pôs um homem lá para carregar-me. Quase que eu dispensei, porque era difícil entrar no carro dele. Tinha mais poeira no carro dele do que nas ruas ou na igreja. Então eu fiquei pensando, isto realmente acontece, mas não é lá fora, é algum que deve, o crente tem de ser mais organizado do que todas as pessoas, porque nós temos de ter, a Bíblia diz, ser o exemplo dos fiéis. Quer dizer, tudo que eu fizer, então, condições que encontra o carro dele. Às vezes você olha o pneu do carro dele, está carequinha, está que nem eu. Depois, cai um pouquinho de chuva, ele vai brecar, o carro não vai brecar mesmo, porque está careca, ele vai bater em outro. Aí, irmão, meu carro, eu bati o carro, não sei o que houve. É só se ele tivesse trocado o pneu. Se não tem dinheiro, compra a prestação. Mas cuida da sua vida, da sua família. Você põe uma família dentro de um carro com pneu careca, você está querendo assassinar a sua esposa, os seus filhos que você tanto ama, mas infelizmente você está sem condição de fazer nada. Outra coisa, a sua imagem pessoal, ele é um relaxado. Desculpa, senhores, me entenda que eu não estou querendo ofender ninguém, eu estou dando aula, ensinando. Se servir para você, glória a Deus. Se não servir, faz de conta que você não ouviu. Você olha assim, quantos obreiros vêm cabeludo na igreja? Vocês vão dizer, mas o senhor está falando porque você é careca. Não, eu estou com cabelo grande, já está na hora. Aqui não deu tempo de cortar hoje, eu precisei levar a esposa no médico, demorou muito, eu estava querendo cortar antes de vir para cá. Mas tem obreiro que vem aqui no púlpito, parece não sei o que, o cabelo tampa a orelha, aqui atrás está fazendo rolinho. Se fosse um adolescente, até eu admitia, adolescente parece que não tem muito juízo não, ele faz umas coisas tudo errado aí. Mas tem obreiro aí que põe, por exemplo, pega aquele gel e passa no cabelo. Meu irmão,
Você é um obreiro, todo mundo está te olhando. Não é assim que você deve estar, relaxado, cabelo por cortar. As unhas estão negras, não pretas, negras, porque ele mexeu, trocou o motor do carro. Aí ele vem, tem a ceia, vamos partir o pão. Ele pega aquela mão, encardida, cheio de graxa, e vai cortar o pão. As unhas dele, é que ele não escuta o que a igreja está falando dele. Para mim, muitas irmãs já falaram: pastor, fala para o meu marido largar de ser relaxado, que eu já não consigo mais. Porque o relaxo não é da esposa. A esposa passa a roupa, passa a camisa, passa tudo limpinha, bonitinha. Ele vai pôr aquela gravata que, se ele soltar da gravata, a gravata corre para o tanque, tudo encebado. Acho que ele até limpa o nariz com a gravata. Porque você está dando risada, mas vocês já não viram isto? Verdade isto ou não? Vocês nunca ouviram ninguém falar isto, mas que vocês veem, vocês veem. E hoje nós estamos numa escola bíblica, para todo. Escola, eu entendo que é para aprender. Então eu estou aqui dando. Esquece dos seus compromissos. Paga a conta toda atrasada. Paga a luz, paga a água, paga tudo que ele tem direito. Se ele comprou na Casas Bahia, vence dia 10, ele vai pagar dia 15. Aí paga a multa, sai mais caro o objeto do que ele comprou. Mas será que é só isso que acontece? Na igreja, as contas de luz são atrasadas. Aqui não sei se funciona assim. Em São Paulo, se a congregação lá do Itaim não pagar a luz, e eu no setor de Santana tiver uma congregação e quero ligar a luz na igreja, eles fazem um levantamento pelo CNPJ. Quando vê que é igual, ele fala: não, nós vamos ligar que está devendo. Está devendo. Então, por quê? O dinheiro da igreja é um dinheiro. A igreja nunca falta dinheiro. Não tem muito, mas faltar não falta. Todo dia tem dinheiro na igreja. Sim ou não? Não tem oferta todo dia de culto? Domingo tem oferta? Então você pague as suas contas e da igreja. Pague em dia, não atrase não. Ah, mas uma multinha é R$5. Aqui em Limeira me falaram aqui que tem 140 congregação. Se cada congregação de Limeira pagar atrasado R$5 de multa, quanto vai dar no fim do mês a mais no relatório? Vocês já fizeram a conta alguma vez? Os tesoureiros que devem estar com o cabelo em pé de ver essas coisas. Isso chama-se declínio da imagem pessoal. A esposa, ele anda tudo bonitão, terno da maior espécie que ele tem. Eu não sei qual é a loja melhor de Limeira. Lá em São Paulo é a Veneto, que tem um terno mais bonito, tudo. É mais caro, mas é um terno melhor. Então tem muitos pastores que vestem assim, pega aquelas gravatas bonitas, mas você olha para a esposa dele quando encontra, a coitada está com um vestidinho de chita, uma sandalinha velha, e ele fala para a esposa: não precisa comprar, você já tem 80, compra 81. A sua esposa deve ser a mulher mais bonita e mais bem cuidada da igreja, porque ela é sua esposa. O seu filho tem de ser o mais bem vestido. Não é pôr aquelas roupinhas de liquidação lá da loja barateira lá. Compra roupa bonita para o seu filho, para sua filha. Faz o melhor que você pode. Não é pecado você usar roupa boa. Pecado é ser relaxado. Isso é pecado. Mas você cuidar bem. Telefonema. Quantas vezes eu já liguei para a casa de alguém e coisa mais dura é achar pastor em casa.
Se achar é porque ele está doente ou está com problema. Porque ele corre 24 horas por dia. Mas aí, a sua esposa chega em casa e fala: olha, pastor Joaquim dos Anzóis telefonou e pediu para você ligar para ele. Ah, não vou ligar não. E passa. Às vezes é um assunto que de teu interesse, mas você não liga para ele. Aprenda a ser comunicável com o teu companheiro. Ele está lá em outra cidade, às vezes ele está com um problema difícil, ele precisa de uma palavra sua. Uma palavra muda a história. Uma palavra muda a história. Quantas vezes eu via uma palavra e ficava pensando: Jesus, para quem eu vou ligar? Porque também tem alguns que você não pode ligar não. Se você liga para ele, ele fala assim: esse cabra está em pecado, e já sai falando que você está em adultério, que você está roubando a igreja e algo mais. Não é assim que procede. Nós temos de ajudar. A Bíblia diz: um ao outro ajudou. Nós temos de ajudar. Os crentes têm problema. Às vezes, se você não retorna o telefonema dele, sabe quem ele vai procurar? O pastor lá de outra igreja, de outro ministério. Dali a pouco ele vai para outro ministério, porque você é um relaxado, não retornou o telefonema. Precisa comunicar. E que às vezes você não está podendo ir lá, mas você vai pelo menos 3 minutos, entra, faz oração, dá uma palavrinha e vai embora. A pessoa já mudou a história. Então isto faz parte também da imagem pessoal. As tarefas, tem gente que começa uma tarefa, nunca acaba. Irmão, o que você começou de novo na igreja? Ah, vamos fazer um trabalho de evangelização? Você deve ser o primeiro que está na evangelização. Vamos fazer um culto de oração? Você deve ser o primeiro a estar no culto de oração. Também as desculpas esfarrapadas: ah, eu esqueci. E tem alguns que é muito sabido para mentir. Ele conta umas mentirinhas que alguém até chama de mentirinha santa, que eu não conheço esse tipo de mentira. Para mim, todo tipo de mentira é do diabo, porque a Bíblia diz que é ele o pai da mentira. Então, se você esqueceu, falei: por favor, irmão, me perdoe, eu não pude te atender, mas com sinceridade. Por quê? Ele passa a confiar mais na sua pessoa. Nós tendemos sempre de investir as nossas energias em tarefas improdutivas. Tem muita gente que está fazendo muita coisa, mas sem resultado para a obra de Deus. Irmão, o que você está fazendo para Deus? Que decisão você está tomando para cuidar da obra de Deus? Aqui deve ter gente de círculo de oração, aqui deve ter gente líder de mocidade, aqui tem outros tipos de cooperadores, mas que trabalho que você está fazendo para a obra de Deus? É garantido sucesso nesse trabalho, ou você está fazendo só para dizer, em outras palavras bem claras, só para aparecer, levar o nome que faz? Isso não vale. O que vale é as obras que está marcada diante de Deus. Isto vai valer para você. Se as suas obras não estiverem marcadas diante de Deus, você pode fazer bonito para mim, mas não vai valer nada. Você pode fazer bonito para o pastor Levi aqui em Limeira, mas ele vai ver você, mas loguinho o seu trabalho já mostra que você não fez direito. Então é melhor evitar esse tipo de trabalho. Trabalho de baixa qualidade ou pouca qualidade. Como está a sua mensagem? Sabe o que eu tenho visto ultimamente? Lá em Santana, não é aqui não, hein? O dirigente canta, depois sobra 5 minutos
e não dá a palavra. A palavra não pode perder o seu espaço na igreja. Ah, mas teve um hino para cantar. O hino se canta no outro domingo, mas aqui, hoje, nesse domingo, a palavra de Deus, ela tem de ter o espaço dela. Ah, mas eu deixei aquele conjunto A, o conjunto B, meio triste. É melhor você deixar triste por não cantar, mas alegre com a palavra que você vai falar. A palavra é o que nos guia em todas as circunstâncias. Então você não pode deixar. E a palavra não é encher espaço. Tem gente que já pregou 80 mil vezes a mesma mensagem na igreja. Acho que ele esqueceu que pregou. Deixa eu dar uma sugestão. Você pregou essa mensagem hoje? Escreve: preguei essa mensagem no dia tal e tal. Quando você for pegar para pregar, você vai olhar embaixo do seu esboço que você já pregou. Então você sai fora, porque aquilo não vai ter resultado. Vou dar um exemplo que aconteceu há muitos anos atrás, quando ainda estava no Tucuruvi, que era a sede do setor. Eu tinha no Tucuruvi muitas pessoas de elite, e tinha uns irmãos que eram tenentes e militares, e estavam ali no Barro Branco, que é pertinho, e congregava comigo. Mas um dia eu fui pregar e peguei a mesma introdução de uma mensagem que eu já tinha pregado. Aí um tenente lá que tem um bigodão, vocês devem até conhecer, pastor Alberto, que está em Várzea Paulista. Ele já fez uma cara assim. Eu falei: não está gostando da mensagem, porque aquele era o maior crítico que eu tinha na igreja. Só que eu sabia, eu sei quem tem crido e sei a mensagem que Deus me pôs no coração. Eu dei aquela introdução porque eu achei que era própria para a mensagem. Aí depois eu entrei na mensagem, terminei, e Deus abençoou muito. Quando acabou o culto, ele veio me dar um abraço, que ele era acostumado a fazer assim. Me abraçou, falou: poxa vida, eu pensei que ia repetir a mensagem. Falei: graças a Deus que só pensou. E repetiu? Não, foi boa. Então, que ele era o teste da mensagem, se foi boa ou não. Queria saber se a mensagem foi aprovada. O Alberto era o X da questão. Então tem gente que conhece a tua mensagem direto, até o versículo que você lê hoje, ele sabe que você já pregou nele. Então cuidado. Então não faça isto. Isso chama-se trabalho de baixa qualidade. Outra coisa, isso é muito importante para todos nós, independente de ser obreiro ou não. Bom nível de comunhão com Deus. Como você está em comunhão com Deus? Você realmente está tendo comunhão com Deus, ou só faz um barulho aqui, dá glória a Deus, mas você não tem nada, você está que nem lata vazia? Quer ver um negócio que é fácil de saber que não tem comunhão? Desculpa se estiver aqui, porque tem isso em toda a igreja. Cantores, eles vêm aqui no púlpito, ele fala a língua, ele dá glória a Deus, incentiva a igreja, fala um montão de boboseira para cantar o hino dele, mas ele só dá glória a Deus, ele só fala em línguas estranhas quando ele vai cantar. Se ele está sentado aí, você não vê ele falar em língua, você não vê ele fazer nada. E os irmãos vão falar assim: mas por quê? Porque eu já disse aqui que eu sou observador, e pela misericórdia de Deus, eu prego muito por aí. Esses dias eu parei porque eu passei por uma cirurgia muito grave, mas graças a Deus já estou andando de novo. Nem sei quantas escolas bíblicas nesse Brasil eu já tenho ministrado.
não sei quantas festas de círculo de oração eu tenho pregado. E nessas festas, principalmente em mocidade, aparece 80 cantores. E eles querem cantar. Eles escrevem um bilhetinho, olha, fulano de tal está pedindo para me cantar, mas não é o fulano de tal, é ele mesmo que está escrevendo o bilhetinho. Aqui acho que não apareceu isso, né, Levi? Se aparecer, você já sabe como fazer, né? Então, outra coisa, falta nos cultos. Como tem gente que falta no culto? Você já percebeu? Qualquer coisinha ele está dando uma desculpa para não ir no culto. A dor está vindo lá em São Paulo ainda, ele já acha que vai ficar gripado, fica deitado em casa. Ele dá um espirro, porque espirro às vezes normalmente você dá espirro, é só o ar estar um pouquinho poluído, você já dá um espirro. Ele dá um espirro e fala, não, eu não vou no culto hoje, porque vai vir gripe aqui, e eu preciso estar bem. Conversa fiada, ele não quer vir para o culto mesmo, porque ele não tem nada para dar, então ele fala isto. Então, não fuja dos seus compromissos. Se você falou, eu vou lá domingo, você vai domingo, não na sexta-feira da outra semana, porque tem gente que até agenda com você compromisso, mas chega na hora, cadê o dito cujo? Não apareceu, sumiu de vez, deu chá de pira. Se você assumir com o teu companheiro, irmão, eu vou cooperar com você tal dia, vá, porque ele já está preparado de coração para você pregar naquele dia. Então ele está querendo realmente que você vai, porque eu não quero dizer aqui que eu não gosto que não vai ninguém na minha igreja. Agora, quem vai na minha igreja são pessoas que não vai falar besteira para a minha igreja. A minha igreja, se você for lá e dar a palavra errada, você não vai ouvir nenhum glória a Deus. Mas se você estiver dentro da unção, você vai querer voltar outra vez. E está convidado para ir qualquer dia lá. Não marca comigo não, vai que você vai ver o que eu estou dizendo. Faça as coisas com qualidade e com comunhão. Você tem orado ao Senhor? Ou só está mandando os outros orar? Você já levantou de madrugada hoje? Você leu a Bíblia hoje? Tem muita gente que fala, mas a Bíblia é interessante. A obra de Deus, ela toma tanto tempo nosso, que às vezes não dá para nós lermos a Bíblia. Você vai no depósito, você vai na construção, você vai fazer visita, você vai no hospital, você vai em tantos lugares. Quando você vê, puxa vida, já é 6 horas, eu tenho de tomar banho para ir para a igreja. A Bíblia você nem sabe onde deixou do último culto. E aí? O que você vai falar para a igreja? Você não leu a Bíblia, você não está em comunhão, você correu, você fez o trabalho. Não esqueça, companheiro, o trabalho de Deus só é importante quando eu estiver em comunhão com Ele. Não adianta eu fazer muita coisa se eu não estiver em comunhão com Deus. Vai ser trabalho de tolo. Não trabalhe dessa maneira. Trabalhe para produzir algo para Deus. Viva em comunhão. Quando você orar pelo expulsar demônio, o demônio vai embora. Quando você pôr a mão no doente, ele vai ser curado em nome de Jesus. Porque você está em comunhão com Deus. Agora, se você está na banguela, você vai orar 1001 vezes e vai ficar do mesmo jeito. Outro dia, alguém me convidou para ir fazer uma oração para alguém. E levei um companheiro. Eu, quando cheguei, eu vi que a situação não estava muito boa. Eu vi que o caso era de morte. E ele também viu que estava mais para lá de baguedar a pessoa.
Ele falou: ó Jesus, se tu quer matar, mata logo. Eu fiquei pensando, será que Jesus ouviu essa oração? Ele ia morrer mesmo. Por sinal, nós saímos de lá, não demorou 2 horas, recebi o telefonema que aquela pessoa tinha morrido. Mas não foi a oração do dito cujo que fez, não. É que ele não tinha nada para fazer. Ele estava realmente sem comunhão com Deus. Ele acabou de matar aquele que está doente, porque falou: Jesus, se tu quer matar, mata. A pessoa já está moribunda. Com uma palavra dessa, é uma paulada na moleira do sujeito. Ainda que as pessoas estejam bem ruim, a gente tem de falar: não, vamos lutar, Jesus é bom, Jesus pode te dar vitória. Quantas pessoas que estavam quase morrendo, mas uma visita sábia tirou a pessoa do leito da morte, porque você incentivou. Agora, se você escuta: você está mal mesmo, você vai morrer, vai ser difícil para a pessoa reanimar. Então, por favor, cuidado. Agora, o seu relacionamento com os seus familiares. Como está o seu relacionamento com a sua esposa? Eu não quero entrar aqui nos detalhes íntimos da sua vida conjugal, mas você tem obrigações como esposo para com a sua esposa. Ah, mas eu tenho muito que fazer, eu tenho de fazer oração, eu tenho de ler a Bíblia. Tudo bem, isso é obrigação sua, mas tem hora para tudo. Salomão diz que nós temos tempo para todas as coisas. Tem gente que esquece, porque ele é obreiro, ele esquece que ele é casado. E sabe o que a esposa dele fala? Porque já falaram para mim: pastor, por gentileza, fala para o fulano que eu ainda sou mulher dele. Ele virou DVD. Vocês sabem o que é DVD? Deita, vira e dorme. Quem falou isso? Foi uma irmã que falou para mim, não é? Eu não estou inventando nada, porque eu não entendi. Quando ela falou ele virou DVD, eu falei: mas ele gravou o DVD? Não, pastor, você não entendeu. É que ele deita, vira e dorme. Eu não estou com malícia aqui, não, mas tem gente que tá mal. Se você não está dando no couro, vá no médico, cuida da sua próstata, cuida da sua testosterona. Irmã, a minha esposa está muito fria, vá no ginecologista, tome hormônio, porque sexo não é pecado, sexo é bênção de Deus para o casal. E quando o relacionamento conjugal está mal, a fé está pior ainda. Então você cuide do seu relacionamento com a tua esposa, com os seus filhos. Quanto tempo faz que você não conversa com o teu filho? Ah, mas eu tenho de atender os irmãos da igreja. Tudo bem, é uma obrigação e um dever nosso como obreiro, mas o seu filho precisa de um pastor também. Ele tem problemas. Quantos filhos de obreiros estão desviados porque os senhores pais cuidou da igreja, mas não cuidou dos seus filhos? E vocês sabem que eu estou falando com todo temor e tremor diante de Deus. Cuidado da sua família. Não deixe o diabo pegar a sua família. Cuide dela com carinho, com amor de coração mesmo. Aquelas promessas que você fez no casamento para sua esposa, você já esqueceu? Lembre-se dela. Aquele gosto alegre que você teve quando nasceu tua primeira filha, teu primeiro filho, você jubilou-se. E hoje, cadê a sua filha? Onde ela está? Que caminho que ela está tomando? Seu filho está sendo adotado por você ou pelos marginais passadores de droga? Mas pastor, o senhor está apelando? Não.
Vocês aqui, não sei se de vez em quando houve rebelião na antiga FEBEM, hoje chamado CASA. Vocês já viram o nome daqueles meninos que aprontam? Quem prestou atenção? José, Elias, Josué, Ezequiel, Samuel. Da onde que eles tiraram esse nome? Da Bíblia. Então, quando eu escuto isso, minha alma chora, porque eu sei que é algum filho de crente que tomou o caminho errado, porque pais não deram o devido atendimento aos filhos. Fez tanta coisa, mas perdeu a família. Não perca a sua família. A sua família é mais do que uma igreja de 150 membros, 300 membros. A sua família é parte ativa do seu corpo. Tem muita gente. Até que hora que eu vou ler? Eu vou até meia-noite ainda. Vou até meia-noite. Programação de tempo. Tem gente que é tão relaxado que ele não planeja nada. Ele sabe qual a desculpa dele? Eu não tenho tempo. Mas ele faz tanta coisa, só que faz tudo errado. Para isto, nós precisamos ter programação de tempo. Eu tenho de ler a Bíblia meia hora por dia. Eu tenho de fazer visita 2 horas por dia. 1 hora para almoçar, 1 hora para jantar, 40 minutos para mim descansar depois do almoço. Dormir mesmo. É dormir, preciso dormir, porque você precisa de energia. Mas se perguntar aqui, quem dorme depois do almoço, ele até fica bravo. Pastor, dormir depois do almoço? Isso é pecado. Não é não. É falta de programação de tempo. As irmãs também vai lavar louça na hora do culto, passa a roupa depois do culto. Sabe o que é isso? Falta de planejamento na sua vida. Planeje, isso é questão básica da tua vida. Você não pode fazer aquilo que você quer, você tem que planejar tudo, detalhes por detalhe. Ah, mas isso dá muito trabalho. Só que compensa você fazer planejamento. Se você não fizer planejamento, sabe o que vai acontecer? Escute o que eu vou te dizer. Daqui uns dias vai te dar um infarto. E se não der um infarto fulminante, você escapou da morte. Só que vai ficar com sequelas. Por quê? Porque você se estragou. Se você não tem, aqui tem gente aqui que nunca tirou férias na vida dele. Eu não conheço ninguém daqui, não lembro mais de ninguém aqui. Mas nunca tirou uma férias. A sua esposa também, você não levou nem ela jantar fora, nem pôs a mesa no quintal para ela jantar. Que dirá levá-la comer numa churrascaria, ou dar uma volta no shopping com ela. Aqui tem shopping, não tem? Parece que antigamente fizeram um shopping lá na estrada, né? Não sei se está ainda funcionando. Quantas vezes você já levou sua esposa no shopping, seus filhos no shopping? Ah, mas pastor, isso é pecado. Não, é falta de planejamento. E sabe quem está falando? É aquele que não teve planejamento, fez muita coisa e no fim ganhou um infarto e ficou 23 dias na UTI do Hospital Beneficência, só não morreu porque Jesus não deixou. E por que me deu infarto? Porque férias eu não sabia o que era isso. Dia de semana eu não tinha nenhum dia para mim com a minha esposa. Agora pode fazer o que aconteça no mundo. Todas as quintas-feiras do mês é um dia meu e da minha esposa. Saímos cedo, vamos para o círculo de oração,
Depois do ciclo de oração, nós vamos em qualquer shopping de São Paulo, vamos conhecer, almoçamos, damos uma volta e voltamos lá para 5, 6 horas da tarde. Por quê? A minha cabeça não pode ficar o dia inteiro na igreja. Ela precisa descansar, porque amanhã vem o problema de novo. E sabe quando vai acabar os problemas da igreja? Quando a igreja subir para o céu. Antes disso, vai ter problema com o cooperador, com o pastor, com o membro, com o adolescente, com a mocidade, com as irmãs do ciclo de oração. Sempre terá problema. Agora cuide da sua vida, planeje a sua vida. Jesus era organizado. Ele não tinha escrivania, ele não tinha secretária, mas ele tinha vida privada. De vez em quando você pode ver lá, ele ia para a casa de Maria e Marta e Lázaro, e lá ficava. E um dia, parece que os discípulos estavam muito avechados, né? Ele falou: descansai um pouco, vocês estão muito cansados. A própria Bíblia mostra que um dia, na caminhada do povo de Deus para o deserto, está escrito lá em Deuteronômio capítulo 1, versículos 6 a 8, Deus falou para Moisés: pare, Moisés, vá descansar, porque quem está cansado não produz nada. E Moisés descansou. A Bíblia não fala quanto tempo ele ficou, mas a Bíblia mostra que depois Deus chegou para ele: chega, Moisés, agora chega de descanso, vamos caminhar mais um pouco. Então, meu caro, você precisa um tempo para descansar. Se o pastor Levi não está te dando férias, cobre ele, que ele também precisa de férias. Ele falou para mim que ia estar na praia em janeiro e não foi. Verdade ou não? Você falou para mim que ia lá. Eu não te vi lá. Fui lá na tua casa para conversar com você e não vi. Por quê? Precisamos, irmãos. O corpo nosso é que nem elástico. Começa a puxar muito, uma hora o elástico perde aquele normal dele voltar atrás. Uma hora puxou, ele não volta mais. Assim é a minha vida, é a sua vida. Ninguém é de ferro. Precisa planejamento. Tal mês eu vou tirar férias. E tire as suas férias. Seja 4, 5, 10 dias. Também não vai tirar 2 meses de férias ficando de papo pro ar. Aí já é vagabundice, né? Tem de tirar férias para repor as suas energias. Jesus era não tinha assim uma agenda que nem muita gente tem hoje, mas você lê toda a Bíblia e não encontra um dia que Jesus foi pego de surpresa. Para tudo ele tinha a resposta, ele tinha a solução para tudo, em todos os tempos da vida dele. Se você está cansado, se você não te dá condição para você mesmo, uma hora você está tão cansado que fala: irmão, eu não estou aguentando aqui, eu não vou te dar a resposta que eu não sei. Então descanse e você vai ver que Jesus fez questão de o povo descansar. Outra coisa, não esqueça, já falei, mas eu quero repetir isso. Não esqueça da oração e da meditação. Olha, Jesus é o exemplo de tudo aquilo que nós sabemos de ocupação na obra. Era atarefado no máximo, mas o tempo de oração dele e o tempo de meditação dele você encontra na Bíblia. Nunca ele deixou esse tempo. Ele sabia claramente a missão dele. Eu pergunto, você sabe claramente qual é a tua missão aqui na terra? Ou você é mais um que está aí? Se você for mais um, não serve, não presta. Você tem que saber qual é
a missão número 1 que você deve ter. Eu sou presbítero, então eu tenho de trabalhar como socorro. Eu sou diácono. Diácono tem 3 funções básicas na igreja. Primeiro, cuidar do pastor. Porque diácono não está cuidando do pastor mais não. Não sei aqui, mas por aí não, diácono nunca vai ver o que você está comendo, nunca vai ver o que você está calçando, não se importa com a tua vida. O diácono tem de cuidar da vida do pastor, ver se ele está comendo bem, se ele não está doente, a esposa, a família. Segundo, ele tem de cuidar das viúvas da igreja. Sabe o que eu vejo hoje? Estão invertendo os papéis. Tem alguns diáconos que chegam, pastor, a irmã Joaquina lá está precisando de cesta básica. É eu que tenho de correr atrás de cesta básica? Sim ou não? A Bíblia diz que não. Eu tenho de cuidar da palavra e da oração. Cesta básica é o diácono que tem de achar onde tiver mantimento, buscar na casa dos irmãos, se não tiver, compra e atende a irmã que está precisando. Isso é trabalho do diácono. E outra coisa, servir à mesa do Senhor, distribuição de ceia e arrumação da igreja, pôr os bancos no lugar, cuidar do assento limpinho para todo mundo. Isto é administração na igreja. Mas, infelizmente, hoje os diáconos, você separa um diácono, ele corre sentar na ponta do púlpito. Quando não, ele pega até o teu lugar. Teve um tempo aí que eu coloquei um diácono para ser líder da mocidade. E quando é dia de culto da mocidade, eu não vou muito. Eu aproveito para andar por aí. Mas alguém entregou ele: pastor, quando o senhor não está, o fulano senta na tua cadeira. Para quê? Que gosto tem a minha cadeira do outro? Não é igual para todo mundo? Mas ele parece que achava-se no direito de pegar na minha cadeira. Eu vi no Belém, até pouco tempo, na cadeira do irmão Cícero, o pastor Wellington nunca sentou. Só quando agora tiraram a cadeira do irmão Cícero lá, e agora arrumaram outra, então ele senta naquela. Mas ele ficou acho que uns 7, 8 anos sem sentar na cadeira que era do irmão Cícero. Aqui o pastor dá uma voltinha, quando volta já tem 3, 4 sentados na cadeira dele. Não estou falando de Limeira, viu? Eu não conheço mais aqui, não posso falar os detalhes, mas serve aí para alguém que está ouvindo. Quando Zaqueu estava lá, Jesus não perdeu tempo, falou com ele, resolveu o problema com Zaqueu, fez a sua missão. Você tem de ter consciência da sua limitação como homem. Jesus teve a limitação dele como homem, e você tem de saber, tem coisa que não é para você fazer. Não se meta naquilo que não é teu. Tem muita gente querendo fazer coisa que não é dele. Irmãos, nós temos de saber a nossa limitação, porque cada um Deus chamou por uma coisa. Não adianta eu querer ser pastor presidente de Limeira. Por quê? Porque Deus não me chamou para ser pastor aqui. Deus chamou o pastor Joel, depois agora está o Levi, e não sei até quando vai ficar, até quando Deus quiser. Não fique pensando no lugar que não é seu. Saiba a tua missão. Irmãos, eu falei metade só, mas eu fico devendo para outra oportunidade, se Deus nos der. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que vocês não fiquem bravos com aquilo que eu falei.